e por isso é que relembrei exatamente que, diante de um pedido que tinha sido formulado pela própria defesa para que se desse urgência a esse julgamento, o ministro relator me procurou e depois, na segunda-feira, tão logo publicado, chegamos à conclusão sobre essa trazida imediata para o julgamento. Esta é uma matéria realmente muito sensível, basta ver de todos os votos que aqui foram tomados, em quantas ocasiões teve lugar neste plenário, desde muito tempo antes dessa mesma Constituição, a questão da prisão, da possibilidade de início de prisão e o significado dessa chamada presunção da inocência ou, para outros, presunção da não culpabilidade penal. Eu mesma, como já foi aqui também lembrado pelos senhores ministros, participei desde 2009 de julgamentos sobre essa matéria e com todas as vênias aos que pensam em sentido contrário e entendendo perfeitamente a absoluta coerência do entendimento, continuo com o mesmo entendimento que marcou o meu voto desde 2009, quando, como o ministro Marco Aurélio até salientou no histórico que fez de todos os julgados, votei vencida naquele habeas corpus, inicialmente posto na relatoria do ministro Eros Grau, embora naquela ocasião tenha realmente ficado numa posição de éramos 4 e apenas eu ainda estou aqui, mas em todos os votos que foram ali proferidos foram também densamente discutidos os principais pontos desta que é uma grande questão. Vou pedir licença, não vou fazer a leitura, o voto é extremamente longo, mas de alguns excertos do voto, e não posso deixar de lembrar, além dos temas que foram trazidos, dos itens que foram trazidos por todos os ministros, desde o voto do ministro Edson Fachin, de algumas observações sobre um retorno que se tem lugar, e acredito que, diferentemente também de alguns ministros que acham que não é o caso de haver uma mutação constitucional, mas, tal como posto pelo ministro, ou enfatizado pelos ministros Alexandre de Moraes e o ministro Roberto Barroso, verificar que aqui houve, de 2009 a 2016, um entendimento afirmado pelo plenário, na maioria de que fiquei vencida, num habeas corpus, cujo resultado todos nós, ministros, então, acatamos plenamente, e que, na sequência, apenas em 2016... Com uma infeliz coincidência, a mudança jurisprudencial, após 7 anos, ocorreu no pico da Lava Jato. Pois é. Mas em 2009 nada havia sobre este tema e, naquela ocasião, eu já assinalava no voto que então proferi, que o Supremo Tribunal vinha discutindo isso, citava, ministro Celso, não aquele acordo de 1991, que é mais vezes lembrado e que representou um marco, porque pós-Constituição de 88. Ministro Nery da Silveira, o relator. Do Aldir Passarinho, eu citei naquele caso, em que o ministro, então, se dizia que o preceito não pode ser, falando exatamente que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, afirmou, então, ao final, este plenário, que o preceito não pode ser considerado isoladamente, mas sim em harmonia com outros dispositivos constitucionais, inclusive os diretamente referentes à prisão, como o inciso 54, do mesmo artigo 5º da Constituição, e exatamente porque, segundo o que então se entendeu, esses dispositivos revelam que pode haver prisão independentemente do trânsito em julgado, Vossa Excelência fez referência, ministro Celso, como outros, em diversos casos, diversas ocasiões. Afirmou-se, então, neste plenário, que, no caso, houve processo legal que se completou na fase de tramitação ordinária, naquele caso, havendo decisão condenatória, em consequência, houve a ordem de prisão com atenção, portanto, ao disposto no que se continha na Constituição, pelo que ali se concluiu, em 21 de maio de 93, que pode haver prisão determinada pelo juiz, ainda que para chegar a uma conclusão que a própria Constituição
não poderia ter o elastério pretendido naquela impetração, mas que era admitido realmente a possibilidade de uma prisão inicial para cumprimento da execução penal, segundo que se contivesse nos autos. A regência infraconstitucional de prisões cautelares de diversos tipos, o que aqui hoje também já foi lembrado, firmou-se a partir de circunstâncias que levaram a uma construção que foi enfatizada no habeas corpus, de que fiquei vencida, juntamente na honrosa companhia da ministra Helen Grace, ministro Joaquim Barbosa e ministro Menezes Direito, o habeas corpus 84.078, nas palavras do ministro Menezes Direito, aspas, é comum que se diga que essa prisão não se coaduna com o princípio da inocência constante do mencionado inciso 57, porque se tem em vista a garantia da persecução criminal à prisão cautelar, e sendo a prisão cautelar apenas um meio de assegurar o bom resultado do processo. E então, perguntava o ministro Menezes Direito, nessa linha, admitir a prisão cautelar antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, e é inevitável fazê-lo após o que dispôs o Constituinte dos 80, e não admitir a prisão para execução da pena é reconhecer ao bom resultado do processo um valor maior que o alvo mesmo deste processo, a sentença ou o acórdão. Admite-se a violação do que se entende por um princípio da inviolabilidade da liberdade antes do trânsito em julgado, com base em juízo sumário não exauriente para a garantia do processo penal, mas não se admitiria esse cenário com base em uma cognição plena e exaustiva realizada nas instâncias ordinárias. O que se buscou, então, sempre para se assegurar a aplicação plena e efetiva do princípio da presunção da inocência foi rigorosamente que se detivesse dentro das condições estabelecidas, portanto, após, tal como fixado aqui, pelo menos uma decisão de segundo grau, ou de segunda instância, como se asseverou então. Esse entendimento que não prevaleceu em 2009, veio a prevalecer em 2016, como também aqui já foi muitas vezes afirmado. Nesse caso, o que se discute é exatamente essa chamada antecipação da execução penal, quando já esgotados os recursos ordinários. Portanto, não teria esta natureza cautelatória tradicionalmente afirmada, porém, seria passível de ser decretada a partir do transcurso e esgotamento da preclusão dos recursos ordinários com efeito suspensivos, excluídos, portanto, os de natureza extraordinária, especial no Superior Tribunal, e o extraordinário, independentemente, portanto, de se ter o trânsito em julgado da condenação. Ao julgar o habeas corpus número 126.292, em 17 de maio de 2016, eu acentuei exatamente ter ficado vencida naquela primeira ocasião, exatamente no sentido do voto que então acabou prevalecendo, que foi o voto do ministro Theory relator, ou seja, considerei sempre que a interpretação da Constituição, no sentido de que ninguém pode ser considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, haveria de ser lido e interpretado no sentido de que ninguém pode ser considerado culpado, mas há fases que vão desde a investigação, a denúncia, a condenação e a culpa com trânsito em julgado com consequências diferentes, o que, aliás, hoje ainda o ministro Gilmar chegou a chamar a atenção, repetindo o que ele dizia, tanto que, como o ministro Dias Toffoli também voltou a acentuar, já tinha dito antes, embora não tenha o trânsito em julgado formal, eles admitem, Vossa Excelência e também o ministro Gilmar, que haja uma gradação na forma de execução, exatamente numa interpretação que não permita o déficit judicial de uma parte, mas que também preserve todas as garantias que são constitucionalmente asseguradas, da ampla defesa, dos recursos a ela inerentes e da possibilidade ou da probabilidade de se haver até mudança e, portanto, aí um cerceamento à liberdade que não pode ser reposto mesmo. Por isso, naquela ocasião, eu já dizia que todas as possibilidades
de se considerar inocência até prova em contrário, são resolvidas pelo sistema brasileiro com a permissão de consequências que vão até a execução chamada provisória da pena, neste sentido. Para mim, admitir-se que o princípio da não culpabilidade penal seria impossibilitar absolutamente qualquer atuação do Estado no sentido de se dar cobro, pode levar, como foi reiterado aqui hoje em alguns votos, à impunidade. Até porque, neste caso, a Constituição, de um lado, assegura direitos fundamentais, que são relevantíssimos para a democracia, e, por outro lado, garante também que o direito penal e a pena de prisão é realmente algo que a sociedade, num determinado momento, provavelmente vai rever, mesmo em condições muito melhores do que as oferecidas neste trágico ou dramático quadro penitenciário brasileiro, mas, mesmo assim, haverá de ser revisto. Entretanto, tal como posto no sistema brasileiro e prevalecente, tenho para mim que não há ruptura ou afronta ao princípio da não culpabilidade penal este início de cumprimento da pena determinada quando já exaurida a fase de provas, que se extingue exatamente após o duplo grau de jurisdição, porque então passa-se a discutir basicamente o direito. O quadro fático, portanto, não me permitia naquela ocasião, como não me permite agora, que se tenha como inconstitucional ou impossível de se dar o cumprimento da sentença, ou do acórdão, no caso, da decisão, após o julgamento de segunda instância. Após, portanto, esses julgamentos de 2009, depois voltamos ao tema em julgados de turma em 2010, e principalmente com a mudança de jurisprudência em 2016, e neste caso, como antes já citei, no habeas corpus, de relatoria do ministro Teori Zavascki, 126.292, nas cautelares, nas ações declaratórias de constitucionalidade e na repercussão geral reconhecida no recurso extraordinário 964/246, tenho como reforçada, pelo menos até aqui, o entendimento tal como então postulei. Então, continuo mantendo este mesmo entendimento. O ministro Roberto Barroso hoje fez referência aqui a se ter uma impunidade pela ausência de um cumprimento de uma pena, pela extensão e pelas condições de um sistema legal que permite recursos, inclusive protelatórios, não apenas aqueles que são os inerentes à ampla defesa do réu, levam realmente a uma falta de eficácia do direito penal para os fins a que ele se destina. E, neste caso, ministro Barroso, eu diria que, mais do que a efetividade do direito penal, que então não se cumpre, e que é direito da pessoa, de um lado, ter os seus recursos devidamente verificados, examinados e julgados, e, de outro lado, a sociedade a ter a resposta pela absolvição ou pela condenação, mas também a que se dá ênfase ao princípio da igualdade, porque não seria possível, como Vossa Excelência expõe, um quadro em que teria pessoas que têm a mais absoluta condição de se valer de todos os recursos e uma outra que não tem condições e que, por isso mesmo, não pode se valer e ter garantida a mesma situação. E a circunstância, portanto, de não se ter a observância integral de todos os princípios constitucionais é que me leva a uma interpretação sistêmica, incluídos aí dos que se referem aos direitos fundamentais. Este Supremo Tribunal Federal já admitiu antes, na década, portanto, de 90, a possibilidade desta prisão, deixou de reconhecer em 2009, voltou a reconhecê-la em 2016. Em todas essas ocasiões, foi examinado com detalhe, sempre por maioria. Não é um tema, portanto, que tenha conseguido em qualquer momento uma adesão absoluta, e por isso mesmo é que tenho, claro, a convicção plena, até porque há ações para serem julgadas e serão, no sentido de aplicar o artigo 283 com o entendimento aqui prevalecente, a meu ver, mostrando-se compatível com a interpretação a que chegou este Supremo Tribunal Federal a partir do julgamento do habeas corpus 126/292. Devo dizer que
a circunstância de nós termos a possibilidade de ter mutação constitucional, normalmente ocorre quando há uma mudança, como houve entre 2009 e 2016, da própria composição do Supremo, do entendimento a que se chegou. E, neste momento, e neste caso, não vejo esse mesmo quadro ali configurado. Portanto, o artigo 283 do Código Penal, que eu vejo nessa perspectiva como a reiteração de hipóteses legais das prisões preconizadas pela própria Constituição, especialmente no que se refere ao artigo 5º, inciso 56 e 57, em modalidades distintas, não são, a meu ver, excludentes, porque, a meu ver, continua havendo a garantia da presunção da não culpabilidade penal, com a possibilidade de início de execução da pena. Chama apenas ainda atenção para a circunstância, e apenas para fazer coro a alguns quadros aqui narrados pelo ministro Barroso, que esta circunstância de se ter, como o ministro Toffoli também acentuou, por exemplo, no caso do Tribunal de Júri, que Vossa Excelência aceita, como nós já aceitávamos no Tribunal Eleitoral para outros efeitos, que não o penal, mas de inelegibilidade, que em situações como essa já recebi, e tenho certeza que muitos outros já receberam, pessoas que vêm exatamente pedir, de alguma forma, que se tenha pelo menos uma resposta que não é uma explicação, porque não é possível explicação num Estado de Direito em que alguém, às vezes réu, confesso, continua sem ter nenhum cumprimento de pena, em nome exatamente de um princípio que não torna impune aquele que cometeu e que tem que pagar pelo seu erro devidamente reconhecido, já em duas instâncias, naquelas que se referem exatamente à prova. Por essas razões, farei juntada de voto, mas com todas as vênias que apresento aos senhores que votaram no sentido da concessão da ordem, eu acompanho o relator para também denegar a ordem pleiteada. E a duas, portanto, inicialmente tinha sido deferida na sessão do último dia 22, uma liminar que prevaleceria até hoje e que, portanto, com a denegação por maioria, ficaria cassada, mas eu indago do eminente ministro relator. Senhora presidente e eminentes pares, na sessão anterior, com efeito, a maioria dos componentes desse colegiado deferiu a liminar com a produção dos seus efeitos até o julgamento deste habeas corpus na data de hoje. Eu também depreendo que da tribuna suscitou-se a questão, eventualmente, de uma produção de efeitos que viesse a alcançar as ações declaratórias de constitucionalidade. Gostaria de lembrar que esse pedido, ao que me recordo do exame dos autos que fiz, veio estampado no pedido de aditamento, que acolhi o pedido de aditamento, mas não acolhi os requerimentos, e dentre os que indeferi estava também este pedido. E é claro que, como Vossa Excelência disse, esta matéria veio ao plenário em razão de aspectos que foram suscitados desde a petição inicial da impetração e reiteradas no aditamento em relação à urgência do tema. Indicava-se o perigo in mora, o julgamento do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. No que diz respeito especificamente às ADCs, a liminar que foi deferida pela maioria, em meu modo de ver, cessa sua eficácia com este julgamento. E havendo maioria já pronunciada no sentido da denegação da ordem, com toda a vênia a essa suscitação, não vejo como cogitar-se de deferir liminar em relação ao que foi pedido da tribuna. Pois não. Então, eu proclamo o resultado. Presidente, Pois não. diria que há uma maioria temporária.
porque, tendo em conta a ressalva do entendimento pela ministra Rosa Weber para votar nas declaratórias, essa decisão não é, por enquanto, uma decisão definitiva do Supremo. Tanto que vou continuar atuando como venho atuando, afastando sempre a execução provisória, isso no campo individual. Agora, o que eu penso, tendo em conta esse contexto, é que devemos preservar a medida cauteladora até, pelo menos, a publicação do acordo. Pois não. E eu diria, até o esgotamento do prazo para a protocolação de embargos declaratórios, tendo em conta, inclusive, as discussões que foram travadas no plenário. Pois não. Eu acho que todos os questionamentos, até para espancar dúvidas e os advogados se sentirem devidamente resolvidos, já ia proclamar sem ouvir o colegiado, tendo ouvido o relator. Em razão do relator. Sua Excelência falasse por nós, já que a liminar foi implementada pelo colegiado. Pois não, ministro Marco Aurélio. Portanto, então, quanto ao relator indefere, e eu colho o voto quanto à prevalência de liminar ou até o prazo de embargos ou até o acórdão do ministro Alexandre de Moraes. Presidente, na sessão passada, até contra o meu voto, a liminar foi implementada com o argumento de que o paciente não poderia sofrer eventual prejuízo em virtude do atraso ou da impossibilidade do Supremo encerrar naquela sessão o julgamento. Esse foi o motivo da implementação da medida liminar. Não existe mais esse motivo e eu diria mais ainda, uma vez denegado o habeas corpus, não há razão, ao meu ver, com devido respeito à posição contrária, mas não há a possibilidade de mantença de uma liminar se a decisão final já foi dada. Então, acompanho integralmente o relator. Pois não, agradeço a Vossa Excelência, ministro Roberto Barroso. E também o presidente acompanha o relator, até porque acho que a concessão de uma liminar aqui teria que ser uma liminar coletiva, para todo mundo que esteja na mesma situação. Aguardar o julgamento da ADC. Pois não. Portanto, não consigo imaginar essa solução. Ministra Rosa Weber. Senhora presidente, eu pensei que tivesse sido bastante clara no meu voto quando eu disse que eu apreciava este habeas corpus da mesma forma como apreciei todos os que me foram distribuídos de 2016 até aqui. E em todos eles, inclusive, fiz a leitura da emenda do que eu julguei agora, dia 19 de março, último, eu ressalvei o meu entendimento pessoal com relação ao tema de fundo. E hoje procedi exatamente da mesma forma. Há uma decisão com repercussão geral, que eu aplico pela observância do princípio da colegialidade e, além disso, neste habeas corpus, considerado o seu espectro, na minha visão, a partir do texto constitucional, artigo 5º, inciso 68, entendo que pela destinação e pela decisão atacada, ele ensejou, na minha compreensão, a denegação da ordem. Por isso, com todo o respeito e cumprimentando o nobre advogado pelo denodo, né, com que está exercendo o seu mistério, eu estou acompanhando o voto do eminente relator. Agradeço a Vossa Excelência, ministro Luiz Fux. Senhor presidente, entendo que quem denegou a ordem não pode, evidentemente, por contradição, deferir essa liminar. Acompanho o relator. Ministro Dias Toffoli. Senhora presidente, também cumprimento mais uma vez o trabalho feito pela defesa do paciente e esta oportunidade é muito boa para esclarecer algo que este tribunal como um todo acabou sendo criticado, dizendo-se que ao dar a cautelar ou, em outras palavras, o salvo-conduto até o final do julgamento deste caso, tendo aberto esse posicionamento exatamente a ministra Rosa Weber, teria sido algo inédito
na história desta corte, o que é uma tremenda mentira. Inclusive, li um artigo de uma pessoa que muito eu admiro, que é o Carlos Nejar, o escritor, poeta, que me foi apresentado pelo querido Aires Brito. E ele escreveu um artigo em um dos grandes jornais dizendo, de maneira inédita, o Supremo, infelizmente, este intelectual estava desinformado. Cito os precedentes. Quando nós demos a medida liminar até o final do julgamento, nós agimos como já o fizera na ação penal 321, este plenário, no HC 87.395, no mandado de segurança 25.823, entre outros que eu poderia citar. Então, não foi algo inédito, vários precedentes. Uma boa oportunidade para colocar as coisas nos seus devidos lugares. Se fosse para implementar uma medida liminar, senhora presidente, nesta altura, com a devida vênia da posição que já externou o ministro Marco Aurélio, a minha posição seria externar uma medida cautelar na linha de conceder uma liminar até o julgamento final no Superior Tribunal de Justiça, que é como eu voltei no mérito. Só que eu fiquei vencido nesta linha do meio que já adotara na ADC. Vossa Excelência, me permite, eu considerei dois fatos. O primeiro fato, a ressalva que sinalizou maioria nas declaratórias de constitucionalidade, afastando a execução precoce e declarando a constitucionalidade do 283 do Código de Processo Penal. Segundo fato, não seria a liminar para aguardarmos o pronunciamento do Superior Tribunal de Justiça, porque eu estaria caminhando no sentido de tornar prevalecente a corrente minoritária, mas simplesmente para aguardar a publicação do acórdão e, quem sabe, a protocolação de embargos declaratórios, que não posso presumir que sejam simplesmente protelatórios. Compreendo a posição de Vossa Excelência, mas eu me sinto aqui na posição de quem proferiu um voto e um posicionamento que acabou não prevalecendo. Então, eu peço vênia a Vossa Excelência e aos eminentes colegas que eventualmente venham, que ainda não votaram e venham acompanhá-lo, mas para acompanhar a posição do relator, seguindo, como tenho seguido, a posição do colegiado em todos, não só nesse tipo de situação, mas, em regra, seguindo a posição do colegiado. Pois não, agradeço a Vossa Excelência, ministro Lewandowski. Senhor presidente, eu entendi que na assentada passada nós concedemos uma liminar até o término do julgamento deste habeas corpus. E, pelo que eu sei, um julgamento só termina com a publicação do acórdão e o transcurso do prazo para a interposição de eventuais embargos declaratórios. Eu até imagino que esses embargos virão, dada a complexidade deste julgamento, que durou cerca de 11 horas, se não me engano. E, ademais, essa tem sido a praxe da Casa. Excepcionalmente, nós determinamos nas turmas e no plenário o trânsito em julgado quando estamos em face de algum recurso protelatório. E, como disse o eminente ministro Marco Aurélio, não podemos presumir de antemão, especialmente, repito, dada a complexidade desse julgamento, que os eventuais embargos terão caráter protelatório. Portanto, eu acompanho muito tranquilamente, com essa argumentação, a proposta do eminente vice-decano dessa Corte, ministro Marco Aurélio. Pois não. Ministro, apenas para acentuar que nós estamos aqui a tomar votos sobre a liminar, mas não estamos decretando o trânsito em julgado, obviamente, porque Vossa Excelência fez a referência, assim, que quando há protelatório... Só faltava isso, né? Realmente. Não, exatamente. Eu estou tornando claro, ministro, porque quem está nos ouvindo poderia chegar à conclusão de que seria isso.
Não é o caso de jeito nenhum, só apenas para deixar claro que nem de longe, exatamente, nem de longe estamos a cogitar disso. Ministro Marco Aurélio. Votei, presidente, e reafirmo. A colocação que fiz se deve muito mais ao fato de termos no cenário uma incoerência, ou seja, uma maioria simplesmente temporária quanto à matéria de fundo. Continuo acreditando que devíamos ter colocado antes em pauta as declaratórias de constitucionalidade, quando o resultado seria outro, como seria outro também quanto à apreciação do pedido de medida cauteladora, já que se formou uma maioria nesse sentido. Por isso é que eu proponho que se aguarde a publicação do acórdão, né, e, possivelmente, o julgamento de declaratórios que venham a ser protocolados. Pois não. Agradeço a Vossa Excelência. Ministro Celso de Mello. Senhora Presidente, duas observações. Uma, secundando o que disse o ministro Dias Toffoli a respeito da concessão por esta Corte de medida liminar, medida cautelar incidental, em sede de HC preventivo. Há diversos precedentes desta Corte, mais ou menos recentes, que legitimam aquela concessão. E é importante observar que a primeira manifestação nesse sentido no Supremo Tribunal Federal ocorreu em dezembro de 1964, ou então o saudoso advogado Sobral Pinto impetra um habeas corpus perante o Supremo Tribunal Federal em favor do governador do estado de Goiás, Mauro Borges, e foi concedida pelo ministro Gonçalves de Oliveira uma liminar, simplesmente sem maior fundamentação, defiro. Posteriormente, o Supremo Tribunal Federal confirmou a liminar e concedeu a ordem de habeas corpus. E é claro que, em momento anterior, 4 meses antes, isso aconteceu em dezembro de 1964. Em agosto de 1964, o então denominado Supremo Tribunal Militar, hoje Superior Tribunal Militar, recebeu um HC, o HC 27.200, da Guanabara, interessante, impetrado em favor de Evandro Menezes Correia, aliás, Evandro Correia de Menezes, que era presidente da Caixa Econômica Federal no Paraná. E quem impetrou foi o professor Arnoldo Valde. O professor Arnoldo Valde, como advogado constituído pelo paciente, impetrou o HC perante o STM em agosto de 1964, para evitar exatamente o enquadramento do paciente em inquérito policial militar. E o almirante de esquadra, José Espíndola, que era ministro militar do STM, concedeu, em agosto de 64, essa liminar. Portanto, a gente vê que, recuando no tempo, não é, o próprio Superior Tribunal Militar foi o primeiro órgão aqui a conceder uma medida liminar de habeas corpus. Posteriormente, em dezembro de 64, também o Supremo Tribunal Federal. E, desde então, isso tem ocorrido não só em sede de HC, mas também em outras sedes processuais, inclusive em ações diretas, e, portanto, não há nada de heterodoxo, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Por quê? Porque a liminar tem uma função cautelar, uma função de proteção. No caso, qual foi o fundamento que levou a Corte a conceder a medida liminar? Foi a existência de um obstáculo judicial não criado pela parte. Não criado pela parte. Então, o tribunal entendeu que era recomendável, não é, conceder a medida cautelar. Agora, acontece aqui aquilo que se verificava em relação ao mandado de segurança. Até uma súmula do Supremo Tribunal Federal, que foi invocada no precedente do promotor de São Paulo, pelo ministro Toffoli, eu não sei se é a súmula 405 ou 406, em relação ao mandado de segurança. Em relação ao mandado de segurança, criou-se, no passado, uma grande discussão. Concedido uma liminar e denegado o mandado de segurança, qual seria o destino da medida cautelar? Então, havia pelo menos 3 posições.
Uma dizia o seguinte: concedido denegado o mandado de segurança, caça-se automaticamente a cautelar anteriormente concedida. Outra posição: denegado o mandado de segurança, a liminar subsiste até que transite em julgado essa decisão, não é? Pois bem, o Supremo Tribunal Federal sumulou a sua orientação jurisprudencial, entendendo que a mera denegação do mandado de segurança implicaria, ipso facto, a cassação da medida liminar. A mim me parece que essa é uma situação que é assimilável, a situação ora em exame é assimilável a esses precedentes que deram origem ao enunciado ou 405 ou 406 da súmula do Supremo Tribunal Federal. Por isso, pedindo vênia, eu acompanho o eminente ministro relator. Pois não. Também eu pedindo vênia ao ministro Marco Aurélio, ao ministro Lewandowski, acompanho o ministro relator e proclamo o resultado, que não conheceram da impetração o ministro relator, Edson Fachin, os ministros Roberto Barroso, Luiz Fux e Carmen Lúcia, e no mérito, por votação majoritária, o Supremo Tribunal denegou a ordem nos termos do voto do relator, vencidos os ministros Gilmar Mendes e Dias Toffoli, numa parte menor, e os ministros Ricardo Lewandowski, Marco Aurélio e Celso de Mello, que concediam a ordem. Esta é a proclamação do resultado. Seria interessante também apregoar que, por maioria, foi declarada a perda de... Foi cassada a liminar. O cancelamento da cassação da liminar. Cassada a liminar. Por maioria, cassada a liminar, vencidos os ministros Ricardo Lewandowski e Marco Aurélio. Essa é a pressão. Senhores ministros, eu agradeço a presença e o trabalho, o enorme esforço de todos, senhora Procuradora-Geral, senhores advogados, agradeço a presença dos senhores, de todos os senhores servidores, declaro encerrada a presente sessão, desejando a todos uma ótima noite. Muito obrigada, está encerrada a sessão. Encerrada a sessão plenária do Supremo Tribunal Federal, Karina, acho que uma das mais longas que já tivemos aqui, acompanhando uma sessão muito importante, é óbvio, uma das mais longas que tivemos, acho que para o julgamento, com diversas questões que foram apresentadas. A Karina continua aqui com a gente, na verdade, ela continua mais ainda, porque eu